Olá, tudo bem? Estou aqui de novo. Hoje eu vou ensinar para vocês uma receitinha que eu acho maravilhosa. Gosto demais, fácil de fazer, rende muito, né? E com pouco tempo na cozinha você consegue preparar um jantarzinho que vai agradar aí seus amigos, seus parentes. Nós vamos estar fazendo tacos. Eu vou ensinar para vocês a receita das tortilhas, como fazer as tortilhas, o recheio, vou ensinar para vocês 2 molhos também para acompanhar. Tenho certeza que vocês vão amar. Vamos para a receita? Bom, então nós vamos começar a nossa receita com o preparo das tortilhas. Então eu tenho aqui 200 gramas de farinha de milho fina, 200 gramas de farinha de trigo e 1 colher de chá de sal. Eu vou acrescentar a essa massa 1/4 de xícara de chá de óleo ou azeite. Eu estou usando o azeite. Então, é 1/4 de xícara de óleo ou azeite. Vou misturar essa massinha. E eu vou acrescentando água aos poucos, tá? Eu vou falar para vocês quanto que eu acrescentei. Eu tenho aqui 1 copo de água, deixa eu virar aqui, e eu vou acrescentando aos poucos. Até ela dar o ponto, né, de a gente trabalhar com essa massa. Vou acrescentar mais um pouquinho. Essas tortilhas, elas são difíceis de encontrar, que pelo menos na minha cidade é difícil de encontrar. Quando encontra, elas são caras. E o custo dela, né, pra gente fazer é muito baixo, e vocês vão ver que não é difícil, não. Mais um pouquinho de água. Mais um pouquinho. E a gente vai misturar essa massa aqui. Quando ver que ela já atingiu um ponto, aí a gente vai começar a trabalhar com a massa. Aqui, por enquanto, eu só quero que ela dê um ponto pra gente trabalhar. Tá quase dando ponto, tá vendo? Ela já tá unindo, ó. Tudo influencia no ponto do líquido que a gente tem que acrescentar na massa, né? Depende de temperatura, depende da farinha, da marca da farinha que você tá usando. Então, a gente vai... Por isso que não tem como a gente precisar a quantidade de água. A minha aqui ainda precisa de um pouquinho mais de água. Vou pegar mais um pouquinho de água aqui. Vou acrescentar. Ó, peguei mais 1/4 de copo. Tá vendo que ela vai ficando bem bonita? Olha, já tá quase toda unida. Só mais um pouquinho de água. E ela já vai dar o ponto que eu quero. Ó, já não tem mais farinha solta no fundo da minha vasilha. Então, pra mim, esse ponto aqui já tá bom. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou sovar essa massa um pouco e vou deixar ela descansar por 20 minutos, meia hora, pra gente poder abrir as tortilhas. Bom, tá? A minha massa já descansou, 20 minutinhos, agora a gente vai começar a trabalhar as tortilhas. Então, eu vou precisar de uma vasilhinha assim redonda, no diâmetro que vocês preferirem, né? Isso aqui é que vai ser o tamanho dos tacos. E a gente vai começar, olha, a massa fica bem macia, bem fácil de trabalhar. A gente vai abrir essa massa bem fininha, tá? Então, a gente começa aqui abrindo.
Não precisa untar nem enfarinhar a mesa, não. Ela não gruda. Ela é bem, olha, ela não racha, né? Bem fácil mesmo de trabalhar essa massinha. Tá bem fininha. Agora eu vou colocar a minha vasilhinha aqui no meio e vou cortar. Então, só vou passar a faquinha aqui. Aí ela já ficou redondinha. Eu vou fazer isso com toda a massa, mas eu já vou fazer essa aqui para vocês verem como que ela fica. Olha, então eu vou pegar a minha massinha, vou colocar aqui na minha frigideira que já está aquecida. E vou deixar mais ou menos 1 minutinho de cada lado, para ela dar uma assadinha ali. Vou tirar um pouquinho. Então, ela ficou mais ou menos 1 minutinho. Agora eu vou virar. Depois eu vou virar mais um pouquinho, porque ela ainda ficou branquinha. O ideal é que ela comece a ficar douradinha. Olha, ela tem que ficar assim, tá vendo? Douradinha. Né? Então, aqui ela já está pronta. E o que que eu vou fazer? Eu vou pegar essa tortilha, vou colocar no papel toalha e vou dar uma... Deixa eu ver aqui, peraí, desfocou. Aqui, vou dar uma apertadinha aqui para ela formar, para ela ficar com aquele formato de tortilha. Tá vendo? Ó, dobrei aqui. Aí eu vou segurar um pouquinho. Bom, gente, então as tortilhas eu fiz isso aqui, ó. Depois delas prontas, eu encaixei uma na outra e guardei nesse saquinho aqui que tem um fecho, né? Para ele ficar sem entrada de ar. Quando eu for servir, eu posso servir as tortilhas frias ou eu posso aquecer no meu forno. E agora a gente vai para a receita do chili. A receita do chili é basicamente uma pasta de feijão. Essa pasta de feijão eu fiz assim, eu cozinhei o feijão, tirei o feijão sem caldo e bati no processador. E carne moída, essa é a base do chili. Ah, e o que não pode faltar na comida mexicana, pimenta. Né? Então nós vamos usar, além dessas duas pimentas aqui, que é a caiena e a pimenta chili, a gente ainda vai usar um pouco da pimenta dedo de moça. E aí, vocês podem ir acrescentando na receita o que vocês quiserem. No meu caso, eu vou acrescentar aqui tomates picadinhos. Então, aqui eu tenho 300 gramas de pasta de feijão, 500 gramas de carne moída, 2 tomates picadinhos. E eu tenho aqui meio pimentão amarelo e meio pimentão vermelho. Aí, tenho também, que eu não coloquei aqui na mesa, uma cebola grande picada. E aí, nós vamos começar o processo. Bom, então eu vou colocar aqui um fio de azeite. É pouco, tá? Pouquinho azeite. Eu não uso muita gordura nas minhas preparações, não. Vou esperar aquecer um pouco e vou entrar com a minha cebola. Aqui eu tenho uma cebola grande picadinha em cubos. Vou colocar aqui. Eu deixei assim embalada no plástico filme para não dar cheiro na geladeira. E aí eu coloco dentro de uma vasilhinha e deixo guardada picadinha. Vou dar uma refogadinha aqui até ela começar a ficar transparente e aí eu já vou entrar com a carne. Minha cebola já ficou transparente, agora eu já vou acrescentar minha carne aqui. Vou refogar um pouquinho para eu poder entrar com os meus temperos. Bom, minha carne já secou a água, agora a gente vai começar a construir o sabor desse chili. Então, eu tenho aqui uma colher de chá bem cheia de pimenta dedo de moça. Deixei só alguns com semente, mas a maioria eu tirei a semente para não ficar tão picante, porque ainda vou pôr outras pimentas.
Vou colocar assim só um pouquinho da pimenta chile, depois eu vou experimentando e ver se precisa mais. E a pontinha da colher da pimenta caiena. Vou colocar também um pouquinho de cominho. Eu tenho aqui uma mistura de cominho com pimenta do reino. Vou colocar aqui 1/3 da colher. Vou colocar uma colher de sal. Vou colocar umas 2 colheres, que bem generosas também. Depois a gente ajusta o tempero. Nossa, o cheiro do cominho é muito gostoso e combina muito com a comida mexicana. E o tempero é a gosto, né, gente? Quem gostar mais do sabor do cominho, é muito acentuado o gosto do cominho, então eu sugiro que vocês vão colocando aí devagar e experimentando. Agora eu vou acrescentar aqui os meus 2 tomates picados. Eu não tirei nem pele nem semente, tá inteiro aqui. Vou dar uma misturadinha. Vou esperar começar a secar um pouquinho a água desse tomate que eu coloquei ali. Bom, já soltou bem aqui a água do tomate, já deu uma secadinha, ele já tá molinho. Aí eu vou acrescentar os pimentões. Olha o tanto que fica lindo, fica bem colorido. Eu amo, acho uma delícia. E eu vou acrescentar aqui também a minha pasta de feijão. Tá vendo? Olha, ele fica bem firme, porque aqui eu não tenho caldo, é só o grão processado. Então, quando eu colocar água, vai render bastante isso aqui. O cheiro, se vocês pudessem sentir o cheiro disso aqui, tá muito bom. Agora eu vou acrescentar um pouquinho de água aqui, 1 copo de água, e vou deixar isso cozinhar tudo junto. Aí eu vou provar e vou ajustar os temperos. Bom, eu experimentei aqui, pra mim não tá picante, do tanto que eu gosto, então eu vou acrescentar um pouco mais de pimenta, um pouco mais da pimenta caiena. Aí aqui vocês vão colocando e experimentando. Vou colocar também um pouco mais do cominho. Eu gosto dos sabores um pouco mais acentuados. Vou misturar. E vou esperar ele secar um pouquinho mais. Enquanto o meu chile tá lá secando um pouquinho mais, eu já vou preparar a guacamole. Bom, para preparar a guacamole, eu tenho aqui um abacate pequeno. Eu não gosto de amassar, né? Mas aí vai do gosto de cada um. Eu gosto de picar ele em cubinhos pequenos, como se fosse fazer um vinagrete. Então, eu vou acrescentar aqui. Eu tenho aqui um tomate pequeno, picado. E esse abacate eu já coloquei meio limão nele para ele não escurecer, tá? Então já deixei ele aqui com limão. Eu vou acrescentar aqui também meia cebola pequena, picadinha em cubo, que eu também coloquei um pouco de limão. E aí depois eu vejo se eu preciso acrescentar mais limão ou se já tá bom assim. Vou colocar aqui. Vou colocar sal, que é a gosto. Tô colocando aqui uma colher rasa de café. Vou colocar um pouco de pimenta caiena.
um pouco de pimenta chili. Vou colocar azeite. Mais ou menos umas 2 colheres de sopa. Acho que nem isso, deu 1,5 colher de sopa de azeite. Vou misturar isso aqui. Ó, fica tipo um vinagretezinho mesmo de abacate. Eu prefiro assim, eu não gosto daquela textura do abacate amassado, não. Gosto mais assim. Aqui tá pronto. Eu vou reservar essa guacamole e vou ensinar para vocês o creme azedo que a gente também vai usar na montagem do taco, né? E a gente pode usar tanto na montagem do taco quanto no chili, porque vocês vão ver que eu sirvo o chili de 2 formas. Para o creme azedo, eu vou usar um copinho de iogurte natural, aquele iogurte que não tem sabor, tá? Vou colocar aqui um copinho. Vou colocar meio limão, que meu limão é grande. Vou colocar metade dele aqui. E sal. Vou misturar isso aqui. E também tá pronto. Super fácil. Vou reservar meu creme azedo também. Bom, e agora nós vamos para a montagem dos tacos. Então aqui eu já tenho um pratinho que eu preparei. Esse aqui a gente pode servir o chili assim. A gente coloca no potinho, serve aqui com, no caso, Doritos mesmo que eu tô servindo. Serve aqui, pode comer com colher, pode ir pegando com o Doritos e comendo. E aqui, olha, estão os meus tacos, né, que vocês viram a receita. Eu vou começar montando assim, vou colocar... tô salivando, esse aqui tá um cheiro, deve estar delicioso. Então, eu vou colocar aqui o chili. Vocês colocam tanto que vocês quiserem. Vou colocar a guacamole. O creme azedo. Estou fazendo uma bagunça aqui, gente. E vou colocar alface. Isso é uma refeição completa. Deixa eu pegar um papel toalha aqui que eu fiz uma bagunça. Então são as 2 formas de servir. E agora eu tenho uma pessoa aqui que tá morrendo de vontade de experimentar. A minha filha caçula, Isadora, vou chamar ela aqui, ela vai tomar meu lugar para experimentar aqui. E ela que vai falar se tá aprovado ou não. Pela cara é tudo meu, ninguém mais vai comer, porque... Já inscreve aí, né, no canal, gente. Já deixa o like, inscreve no canal. Se você ainda não tiver clicado no sininho, clica para receber todas as notificações. Amei. Pode experimentar e falar a verdade. E aí? Esquece a bagunça, o que vale é o sabor. Ficou bom? Tá aprovado? É tudo meu. Ninguém mais come hoje. Então é isso aí, gente, que eu tinha que passar pra vocês. Espero que vocês testem a receita aí na casa de vocês, tá? Quem não é inscrito ainda no canal, se inscreva, ativa aí o sininho de notificação e até a próxima receita. Obrigada!